O programa a seguir é livre para todos os públicos. Todos os dias, quando acordamos, Deus nos dá um sorriso e diz: estou lhe dando uma nova chance, aproveite. Será que nós estamos sabendo aproveitar as chances que recebemos todos os dias? Olá, amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais uma Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita na nossa região. Hoje, com muito carinho, nós recebemos a nossa amiga, nossa companheira de trabalho do Fraternal, Cândida Fornazier. E o tema que a Cândida trouxe para nós conversarmos no dia de hoje é Bem-aventurados os misericordiosos. Cândida, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-la conosco. Para iniciarmos, então, a nossa conversa, eu que gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma alegria poder estar aqui divulgando essa doutrina, né, que tanto nos ampara, que tanto nos consola. E a gente vai conversar sobre o capítulo 10 do Evangelho. Né? E por que você escolheu o Evangelho? O Evangelho, ele traz para nós uma força moral, né, um ânimo. E todos nós precisamos e devemos ouvi-lo, para a gente poder colocar em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos que o Mestre veio e nos trouxe. Com certeza. E além disso também ele nos traz esperança e fé. Fé para que a gente possa ultrapassar as nossas dificuldades do nosso dia a dia e tendo esperança no futuro melhor. Que bom, que bom. O que vem a ser a misericórdia? Pois é, esse capítulo ele começa falando da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Então a gente foi mesmo no dicionário para trazer para todos nós o que significa a palavra misericórdia. Misericórdia, ela tem uma junção, miserere e mais o cordiz. Miserere ali quer dizer que é ter compaixão e cordiz é no coração. Então é ter compaixão no coração. E o que isso significa? Significa nós aproximarmos o nosso sentimento do sentimento do outro. É nós nos colocarmos no lugar do outro. Ser solidário, né, com o sofrimento alheio. E o mais importante que eu acho, o mais interessante é que, independentemente do que o outro nos faça, é a gente desejar o bem a ele. Isso que quer dizer misericórdia. Misericórdia. Muito bem. E por que no Evangelho diz que os misericordiosos receberão misericórdia? Pois é. Eu estava pesquisando e eu encontrei um artigo de uma pesquisadora, e eu não esqueci o nome por causa de você, que é Nancy Snow, o nome dela. E ela escreveu um artigo sobre compaixão. E ela fala ali que o ponto principal, essencial do sentimento de compaixão é a seguinte frase, e se fosse comigo? É nós nos colocarmos no lugar do outro. Se eu estivesse passando pela mesma dificuldade do meu irmão, como eu estaria me sentindo? Como eu agiria? Então, misericórdia é isso, é a gente tentar realmente ser empático com o outro, com o sofrimento alheio. E também pesquisando eu encontrei um estudo, que é um projeto de extensão, lá da Universidade Federal de Pernambuco, que eles implementaram numa escola municipal de Recife. O trabalho é práticas educacionais para a compaixão no cotidiano. Implementando, né, exercitando o sentimento de compaixão no dia a dia das crianças. E o público-alvo foram crianças do ensino fundamental 1, que tem entre 6 e 7 anos.
E o objetivo principal desse estudo, desse projeto, foi estimular, através de práticas sociopedagógicas, a melhor convivência entre aqueles alunos, né? Tirando deles o sentido, assim, tentando minimizar a cultura que eles tinham da violência. Sei. Tá? E que nós sabemos, né, que a violência ela acaba atrapalhando muito, né, o comprometimento na escola escolar do aluno ali naquele ambiente. E também pela falta de profissionais ligados à psicologia, à psicopedagogia, os próprios componentes desse projeto, eles avaliaram ali os alunos e eles relacionaram alguns aspectos que interferem negativamente nesse processo de aprendizado das crianças. E é interessante que foi a falta de confiança das crianças, a falta de empatia uns pelos outros, Sei. a falta de... Eles tinham muito baixo autoestima, eles não tinham acesso ao contato com a natureza, eles também não tinham acesso ao contato com atividades artísticas e também eles tinham muita cultura da violência, do grito, e eles não sabiam escutar. E através, então, dessa relação que esses alunos desse projeto encontraram, eles não encontraram só essas dificuldades, mas a partir dessas dificuldades, eles foram vendo a relação que existia entre essas dificuldades, os alunos, a escola, a comunidade. E a partir daí, eles foram trabalhando a compaixão nas crianças e o resultado foi muito satisfatório. Foi tão satisfatório, Nancy, que esse projeto ele foi ampliado e até hoje está sendo praticado lá nessa escola municipal em Recife. E aí, então, eu trouxe isso para compartilhar conosco, porque eu achei muito interessante. Porque se a gente pegar as nossas crianças e nós ensinarmos a elas, elas vão, no futuro, saber se colocar no lugar do outro, no lugar do coleguinha. Elas vão conseguir ser solidárias. E é isso que a gente está precisando hoje em dia, né? E com certeza, porque a criança, ela é muito maleável, não é? Então, quando você traz algo diferente, algo pelo qual elas se interessam, realmente, é fácil de você incutir essas ideias, essas sugestões nessa cabeça, porque está muito fresquinho ainda, Isso. né? Eles conseguem absorver com mais assimilar facilidade. com mais facilidade. Isso. E a gente tem que ver também o contexto que essas crianças vivem, né? Isso. Às vezes vivem em comunidades em que falta quase tudo, Isso. ou os pais são despreparados. Então, claro que o dever primordial da escola é a instrução, mas o auxílio na educação e principalmente na educação moral dessas crianças é muito importante também. Então, quando a gente vê um projeto como este, a intenção das pessoas que estão comprometidas com esse tipo de trabalho, é muito relevante, porque é uma sementinha que você está plantando e que vai, com certeza, gerar bons frutos futuramente, Isso, né? Com certeza. Por isso, essa pergunta que você me fez. Por que os misericordiosos receberão misericórdia? É porque todos nós, né, ser misericordioso é isso, é a gente suportar cristamente, né, aqueles defeitos, aquelas dificuldades daqueles que estão ao nosso redor, dos que nos rodeiam. E aí a gente também, misericordioso, é isso, é se colocar no lugar do outro, tendo compaixão pelaquela miséria dele, do outro. E não é só a miséria material, porque às vezes a gente confunde, acha que é só a miséria material. Mas é a miséria espiritual, também. A moral que a gente tem que né, tentar se colocar no lugar do outro. E isso o Evangelho nos ensina com muita propriedade, né? Isso, nós nos colocarmos no lugar do outro e sentirmos a dor do outro para podermos avaliar e não fazermos julgamentos a priori, como normalmente a gente faz, né? A gente tem esse mau costume de apontar o dedo, julgar. Apontar o defeito. E a gente esquece que a gente está mergulhado, né, aqui numa lei, que é a lei divina, né? Que é a lei de causa e efeito, que essa lei ela é natural, e essa lei faz com que a gente tenha essa evolução, né, das nossas almas. E aí, então, é aquela palavra, aquela frase de Emmanuel que nos traz, né? Que a semeadura,
ela pode ser farta, mas a colheita ela é obrigatória. É obrigatória. É. Então a gente tem que entender, tem que se colocar no lugar do outro, porque a gente sabe aqui o que a gente faz, em algum momento a gente vai colher. Sim. Então que a gente possa, né, plantar coisas boas para a gente também receber coisas boas. Isso, muito importante. Agora, dentro desse assunto, misericórdia, como é que nós podemos entender, Cândida, o perdão? Do perdão, pois é. A gente ainda não dá o devido valor a esse exercício, que a gente tem um terrível, né, vício de guardar lixo na nossa alma. Mas a gente tem um antídoto para isso, que é o perdão. O perdão, literalmente, ele quer dizer é cancelar, remir. Quer dizer, é deixar ir embora, deixar passar. Então, o perdão é isso, é aquele ato da gente se desprender daquele sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, que muitas vezes a gente sente. Quando uma pessoa nos ofende, a gente sente ainda esses sentimentos, a gente ainda não consegue, né, controlar. Então, o perdão é isso, o perdão é a gente deixar ir, é cancelar esses sentimentos que a gente tem dentro da gente. É mesmo porque são, como você disse, são sentimentos que nos fazem muito mal. Né? Nós vamos amontoando literalmente lixos, né? Porque deixamos de pensar coisas importantes para a nossa vida para remoermos, né? Remoermos literalmente coisas que já passaram há muito tempo e que não tenham tanta importância quanto a gente realmente dá. E Divaldo tem uma fala que ele diz que perdoar não é somente esquecer, mas sim a gente não querer revidar. Porque muitas vezes acontece uma pessoa nos ofender e quando a gente sabe que aquela pessoa está passando por uma dificuldade, a gente acaba pensando assim, no fundo, né? Bem feito. Ela fez para mim, agora ela está pagando. Isso não é perdão, isso não é perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente não deseja o mal para a pessoa. A gente realmente esquece do sentimento ruim, da mágoa, da dor, e a gente não deseja o mal. E isso é ser misericordioso. Mesmo a pessoa nos ofendendo, a gente não desejar o mal a ela. Com certeza. E como é que se explica a lei de causa e efeito no caso específico do perdão? Perdão. Pois é. O perdão a gente já sabe, então, que ele é um ato da vontade e todos nós trazemos dentro de nós essa sementinha da vontade. Agora, o que nós precisamos fazer é com que ela se frutifique, dê frutos, que a partir daí nós vamos aprender a perdoar para nós também sermos perdoados. E a lei de causa e efeito, ela se aplica ao perdão por quê? Porque nós não podemos esquecer que nós estamos num processo evolutivo. E isso implica que nós fazemos parte de várias outras existências, das pluralidades das existências. Essa aqui não é a minha primeira vida e nem será a última. Eu já tive outras e ainda terei mais algumas. Então, no decorrer dessas existências, eu me equivoquei, eu errei, eu pratiquei o mal. Então, em algum momento, eu vou ter que ressarcir esse mal que eu pratiquei. E nós todos somos devedores perante a justiça divina. Que nenhum aqui de nós é santo, não existe isso. Nós devemos alguma coisa perante a justiça divina, senão nós não estaríamos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações. Então, nós somos devedores e a gente vem nessas múltiplas existências tentando depurar essas coisas que a gente fez, esses equívocos. E nós todos somos merecedores de tudo que nos acontece. E por que nós somos merecedores? Porque se assim não fosse, Deus não seria justo, não é? Com certeza. Todos nós temos as nossas dificuldades, nós somos espíritos imperfeitos. Então, nós estamos aqui nesse planeta para tentar, né, nos burilar, tentar nos melhorar e tentar resgatar algumas coisas que a gente fez lá no passado. Ou mesmo até aqui nessa vida, agora. Porque a gente já tem uma certa caminhada e a gente também magoa as pessoas, a gente ofende. Então, tem coisas que a gente tem que reparar dessa vida aqui. Então, a lei de causa e efeito, ela entra nesse sentido. Tudo aquilo que eu planto, um dia eu irei colher. Sim. Então, a gente tem que começar a ser inteligente, a plantar só o bem, a querer só o bem, a desejar só o bem, para que isso também retorne para a nossa vida. E quando a gente estuda essa lei de causa e efeito,
normalmente a gente se pergunta, né? Por que alguém me magoou? Por que essa pessoa me ofendeu? Mas quando nós estudamos essa lei de causa e efeito, nós vemos que existe algo que nós praticamos ou nessa existência ou existências passadas que fez eclodir nessa pessoa esse ato, né, de nos magoar, de nos ofender, né? Então, quer dizer, nós temos uma responsabilidade sobre isso, né? Isso. Como você disse, nenhum de nós é santo. Nós estamos passando por aquilo que nós precisamos passar para a nossa evolução. E, às vezes, é uma situação difícil, às vezes é uma situação que a gente não gostaria de ter que passar, mas tem uma razão de ser. É isso que eu né? ia falar, porque nada é por acaso. Né? A gente pode não compreender agora, nessa vida, no momento que a gente está sofrendo, o porquê do sofrimento. Mas nada é por acaso, alguma coisa há para estar acontecendo aquilo conosco. Mas momento. Mas é o que eu estava dizendo. Quando você entende essa lei de causa e efeito, você passa a ver a sua problemática, aquilo que você está, a situação que você está passando de uma outra forma. Com outros olhos. Não é? Então, com mais resignação, com mais entendimento e até, de certa forma, olhando aquele que é o nosso algoz, aquele que é o motivo da nossa tristeza, enfim, dos problemas que nós estamos passando, você passa a olhá-lo com outros olhos, né? Isso. E tenta se colocar na posição dele. Por que ele está fazendo isso comigo? Né? Se nesta vida eu não fiz nada, por exemplo, às vezes nós vemos filhos, né, e pais amorosos, pais prestimosos, e que têm filhos que causam uma série de problemas, né, para aquelas criaturas. São os resgates, né? E a gente não sabe por quê. Não foi nessa, mas no momento também lá no processo reencarnatório, que aquele pai e aquela mãe aceitaram, né? Então tem que fazer ter uma nova visão dessa situação para tentar minimizar. Porque se você não minimizar assim, os problemas, é uma coisa que você não vai resgatar nessa. E vai se comprometer ainda mais e vai ter que vir novamente. Então, E às vezes em condições muito piores, né? Mais difíceis e tal. Então, quando a gente aceita e perdoa, né, esse tipo de comportamento, e a gente olha para aquela criatura, e quando por exemplo, na condição de filhos, é até mais fácil, porque com o esquecimento do passado, normalmente a gente tem, por esses que vêm através de nós, um amor especial. Né? E é mais fácil até de você contemporizar e aceitar. Até suportar mesmo. Porque tem muitos pais, mães que passam, né, muita dificuldade com os filhos. Então é isso, se não tivesse o amor, né, ali junto, seria muito mais difícil, eles não conseguiriam. Então é isso mesmo, é tentar, né, de todas as formas, a gente vivenciar o que a gente tem para passar nessa vida da melhor maneira possível, né? Tentando se colocar no outro, parando, fazendo as nossas reflexões. Será que eu não sou, né? Será que sou eu que ofendo também? Porque às vezes a gente fala uma palavra que magoa e às vezes a gente nem se dá conta do que acontece. Será que eu não estou exigindo demais? Porque tem isso também, né, Cândida? Às vezes as pessoas tentam mudar o comportamento daquele que convive. Né? Então, são assim, exigentes demais ou intransigentes demais. Né? E se magoam porque não veem o resultado do seu trabalho, como gostariam que a pessoa fosse. Né? E se esquece que cada um de nós é uma individualidade. É um ser, né? E um ser é um mundo. E aí eu acho que a intolerância, né, que gera isso, porque às vezes a gente acha que é mãe, que é pai, que já viveu um pouquinho mais, e aí a gente quer colocar para os nossos filhos a nossa realidade
a nossa verdade. A gente esquece que aquele filho, ele já traz uma bagagem de várias vidas, não é? E quem diz que eu estou certa, não é? Ele também tem as suas verdades. Só que a gente quer o quê? A gente quer impor a nossa vontade. Exatamente. Achar que nós estamos certos e a gente está certo, o filho tem que nos obedecer e fazer aquilo que a gente determina. A gente põe muitas regras e isso faz esse conflito, faz com que a família, que a gente tenha muitos conflitos familiares. E é aí que a gente tem que tomar cuidado para não deixar isso acontecer e não deixar arestas, né, para que a coisa fique mais difícil de você contornar mais à frente, né? Então, a gente tem que ser ponderado, tem que ponderar. Isso aí. Cândida, nosso assunto está muito interessante. Nós vamos pedir aos nossos espectadores um minutinho só para o nosso intervalo comercial, mas nós já voltamos já já. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Falar? Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Perdoa, pois, com o teu coração. Estamos de volta, hoje com a nossa amiga Cândida Forestier, e nós estamos falando sobre bem-aventurados os misericordiosos e, mais precisamente, sobre o perdão. Então, Cândida, eu gostaria que você nos respondesse, por que nós nos magoamos tanto? Pois é, Nancy, aí. Vários são os motivos que nos levam, né, a agasalhar dentro de nós a mágoa e alimentar a mágoa. Bom, eu vou citar alguns exemplos. Um exemplo. Às vezes nós temos a relação com alguém, com um amigo, e essa pessoa, o que a gente espera de um amigo? A gente espera receber de um amigo o quê? É o respeito, a amizade, a solidariedade. E às vezes a gente não recebe isso, às vezes a gente recebe a falsidade. Então isso nos causa uma certa mágoa. Também quando a nossa expectativa em relação ao outro, ela não é atendida, não é? Aí a gente também traz essa mágoa com a gente acaba agasalhando essa mágoa com a gente. E às vezes também, quando nós interpretamos a maneira de agir do outro equivocadamente. Às vezes a gente faz uma pergunta para uma pessoa, ela até nos responde corretamente, mas ela responde a gente de uma forma seca, hostil, e aí a gente acaba levando para o lado pessoal. Mas se nós pararmos e analisarmos, e a gente vê que é a maneira da pessoa ser assim, a gente não vai levar para o lado pessoal. A gente vai pensar e vai dizer assim, poxa, o problema é da pessoa, não é meu. E também quando a gente se sente as vítimas do universo, aquele processo, né, aquele recurso de vitimização que a gente usa. A pior dor é a nossa, o maior sofrimento é o nosso, tudo é o nosso, todas as dificuldades é a nossa. Então a gente acaba se magoando por isso, porque ninguém suporta viver, né, do lado de uma pessoa que está sempre com problema, que está sempre para baixo, que não reage, que é sempre a vítima. Então, quando nós alimentamos também o excesso de orgulho que nós trazemos dentro de nós e o egoísmo, é a gente querer fazer com que todo mundo faça as coisas para a gente, como se eles fossem nossos servos. É aquela famosa frase que se usa, você sabe com quem está falando? E aí acontece isso. Então, todas as vezes que a gente passa, esses são alguns exemplos. Isso acaba fazendo com que a gente alimente e guarde a mágoa dentro de nós. Mas quando isso acontecer, o que a gente deve fazer? A gente deve parar, refletir e pensar.
Será que realmente eu sou a ofendida da história? Será que eu não dei o primeiro golpe? Será que não saiu de mim alguma palavra que fez com que a pessoa se sentisse magoada, ofendida? Porque a gente tem que analisar as nossas atitudes, né? Para também a gente não ofender as pessoas, porque a gente ofende muito sem sentir que está ofendendo o outro, né? Então, é isso, a gente se magoa por isso, por essas maneiras da gente pensar e de agir com o próximo. Porque o que a gente percebe é o seguinte, às vezes a pessoa nos pergunta alguma coisa e a gente responde, e a pessoa diz, nossa, mas por que você me respondeu assim? Mas você não teve intenção de magoar, não é? Às vezes a gente já está no automático, não é? Então responde isso. daquela maneira e a pessoa interpreta de outra forma. Isso. Então, quando você diz que existem pessoas que estão sempre vendo o lado ruim, o lado triste das coisas, eu me lembro de, certa vez, eu estava lendo um artigo, então a pessoa que escreveu diz assim, que a vida é como se fosse uma árvore de Natal. Quando você termina de colocar os enfeites, existem pessoas que não são capazes de olhar o todo. Elas veem só aquela luzinha que não acendeu, a lâmpadazinha que não acendeu. Então, normalmente são essas pessoas que se magoam demais, né? Que têm o orgulho ferido por qualquer coisa. E deixam de participar das coisas boas do mundo, de ver o lado bom das coisas e das pessoas, né? E deixam de aproveitar essa oportunidade que nós temos. Hoje a nossa fala primeira foi sobre a chance que nós recebemos todos os dias, né? Isso. A chance de ser feliz, a chance de poder fazer alguma coisa em prol do nosso benefício próprio ou dos nossos semelhantes. Né? E às vezes a pessoa fica ali, se comprazendo com aquela coisa ruim, né? E se você parar para analisar, geralmente são pessoas que têm tudo. Entendeu? Exatamente. São pessoas que deveriam dar mais valor, né? Só da gente acordar, ter saúde, poder levantar. É a gente se colocar no lugar do outro, pensar assim, nossa, mas tem tanta gente passando por tanta dificuldade, tem tanta gente que está passando seriamente dificuldade, e eu aqui, com tudo isso que eu tenho, por que eu vou me sentir vítima? E também tentar mudar esse pensamento, né? Começar a pensar positivamente, porque aí a gente até atrai energias melhores para a nossa volta, né? A convivência com as outras pessoas se torna melhor. Não é? Cândida, quando nós pensamos só no simples fato da oportunidade da reencarnação, já seria um motivo muito grande para que nós agradecêssemos todos os dias as oportunidades que nós temos. Né? Com certeza. Porque é uma oportunidade grandiosa que nós temos de estarmos aqui para cumprirmos esse papel que nós assumimos na espiritualidade. E temos um guia maravilhoso que é o Evangelho de Jesus, que nos completa. Que é o nosso roteiro seguro, né? Que se nós lêssemos todo dia um trechinho, um parágrafo, né, que fosse do Evangelho, já serviria como norteador do nosso dia, né, para trabalharmos em paz conosco mesmo e dirigirmos a nossa vida por uma estrada bem mais tranquila, sem tantos percalços, sem tantas... Por isso, Nancy, o Evangelho, porque o Evangelho, eu acho assim, nós precisamos se evangelizar. Sim. Porque no momento que a gente consegue colocar em prática o Evangelho, olha quantas coisas a gente consegue para a nossa vida. Sim. A nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nos rodeiam, nós aprendemos com o Evangelho, a gente aprende tantas lições, aprende a lição da humildade, da paciência, de amor ao próximo, não é? Então, veja só, se a gente conseguisse pelo menos colocar uma dessas em prática, né? A gente estaria com, vamos supor, ganharíamos, né, essa encarnação, né? Sim. Então, a gente já tem isso, a gente já tem o roteiro seguro. A gente tem que colocar em prática, né? Ter essa vontade, né, essa alavanca que nos impulsiona para fazer o bem e para viver bem. Isso, né? Viver bem. Viver bem. Isso aí. Então, por que nós temos que perdoar?
Não sei, acho que falar de perdão, a gente sempre tem que se reportar a Jesus. E aí eu lembro da parábola da mulher adúltera. Quando os escribas e os fariseus trouxeram até Jesus a mulher adúltera, eles chegaram e falaram: na nossa lei é dito que é para apedrejá-la. E vós, o que dizeis? Aí Jesus, eu fico imaginando a cena, Jesus lá sentado, escrevendo na areia, Jesus com aquela paciência dele, né? Levanta e vem até eles e fala aquela famosa frase: aquele que estiver sem pecado algum, que atire a primeira pedra. E aí, um a um, vai saindo. E quando ele fica sós com a mulher adúltera, ele pergunta para ela: cadê aqueles que te condenavam? E ela fala, né? Um a um já se foram. E aí Jesus também fala: eu não te condeno. Vá e não peques mais. E aí eu fiquei analisando essa parábola e pensando, se Jesus foi a pessoa mais pura que pisou aqui no nosso planeta, que trouxe todos os ensinamentos do amor ao próximo, né, do amor fraterno, universal, como que eu, uma pessoa ainda cheia de defeitos, imperfeições, quem sou eu para julgar ou condenar o próximo? Falar que não vou perdoar. Se eu ainda trago em mim tantas coisas que precisam ser buriladas, que precisam ser trabalhadas. Jesus foi o maior exemplo para nós de perdão, né, de perdoar. Que até lá no momento da cruz, ele que estava passando por tanto sofrimento, humilhação, injúria, dor, o que ele fala? Ele fala: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem, não é? Então é isso, é falar de perdão, é se reportar ao Mestre, se reportar a Jesus. Porque um espírito tão iluminado que sabia que aquelas criaturas naquele momento eram como crianças, né? E realmente não sabiam o que estavam fazendo, não tinham ideia do mal que eles estavam praticando. E assim como a gente olha para uma criança e vê, às vezes, quando pratica algum ato que não é certo, e a gente acaba passando a mão na cabeça e ensinando que aquilo não é certo, mas a gente acha até natural porque ela não tem o conhecimento, assim também ele deve ter agido. Pensou a mesma coisa, né? Forma, eles ainda são. Nós ainda estávamos, né, engatinhando, né? Mas hoje a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Hoje nós temos, aqui nós falamos, nós temos o norte. Então a gente tem que, porque o perdão ele é libertador. Quando a gente consegue se desligar emocionalmente do nosso adversário, com aquele que nos fez o mal, quando a gente perdoa mesmo, a gente consegue abrir o nosso coração para o amor verdadeiro. E até a nossa vida fica mais leve, não é? Sim. A gente fica feliz, a gente consegue. E aí entender que as escolhas, quando nós perdoamos, nós recuperamos o nosso poder de escolha. Porque não importa se você merece o meu perdão. Sim. Importa que eu mereço ser livre. Sim. Que eu não preciso carregar esse peso comigo. Então é o perdão mesmo, é o cancelar, é o deixar ir. É isso, o perdão é esse. E é esse perdão que Jesus mostra para nós. Que quando ele falou lá, ele exemplificou esse perdão. Que a gente tivesse capacidade de perdoar e de ser misericordioso com aquele nosso irmão. E por que não perdoar? Pois é. Aí tem tanta... Quando a gente não perdoa, o que a gente está fazendo? A gente está interferindo na lei de Deus. Nós estamos interferindo na lei, nós estamos levando por uma próxima vida um débito que a gente pode ressarcir aqui nessa própria vida. Então a gente vai estar acumulando sentimentos ruins para uma próxima encarnação, uma coisa que a gente poderia sanar nessa vida mesmo. E quando nós também não perdoamos, nós alimentamos em nós esses sentimentos, que é a mágoa, a dor, o ressentimento. E esses sentimentos, eles nos travam, eles não deixam a gente seguir adiante, dar um passo. Sim. Porque quando a gente perdoa, a gente encontra em nós
um caminho, né, mais feliz, mais livre, mais leve para a gente continuar. É a libertação mesmo que eles fazem. E também a gente não pode esquecer que quando a gente não perdoa, a gente está guardando dentro de nós todo esse lixo, essa mágoa, esse rancor. Isso faz com que, com o tempo, a gente acabe desenvolvendo doenças no corpo físico. Sim. Porque a medicina mesmo, hoje em dia, já nos demonstra que 90% das doenças, elas têm origem emocional. Então, somos nós que adoecemos o nosso corpo físico. Porque todas as vezes que a gente pensa ou lembra da ofensa que a gente sofreu, o que acontece? Acontece um estresse. Vem à tona novamente todo aquele sentimento da hora da ofensa. A raiva, o ressentimento, a mágoa. E se a gente continuar sucessivamente relembrando, cada vez que a gente relembra esse estresse, nós vamos estar depositando no nosso corpo físico substâncias químicas nocivas ao nosso organismo. Vamos somatizando. Isso, vamos, um pouquinho. Mas vai chegar um determinado tempo que nós vamos eclodir isso numa doença física. Porque o nosso corpo mental, espiritual, ele não vai aguentar, e da maneira que ele vai achar da gente se liberar de todo esse lixo, vai ser a gente tendo uma doença física, colocando para fora de uma maneira, de uma doença física. Então, é por isso que a gente tem que perdoar. Não é ficar assegurando esses lixos, essas mágoas, esses ressentimentos. É tentar, da melhor maneira possível, se libertar disso. E não é fácil. Nosso benefício próprio. Isso, isso. Porque a gente já tem o conhecimento. Porque a gente diz assim, vou perdoar porque eu sou bonzinho. Não, eu vou perdoar porque isso vai fazer bem para mim. Isso. Né? É até uma forma egoísta, mas nesse sentido, a gente tem que ser egoísta. Porque para a gente se poupar o nosso organismo físico, a gente tem até que ser egoísta nesse sentido, de querer se libertar de todo esse lixo emocional. E como é que a gente faz? Como é que a gente concede esse perdão? Qual é a maneira de se perdoar? Pois é, isso é difícil. Será que existe uma formulazinha pronta? Seria tão ótimo se a gente tivesse uma fórmula. Mas não. Mas assim, através do estudo, a gente vai, Nancy, a gente vai aprendendo e vai tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. O Divaldo Franco, ele nos diz que perdoar é exercício e treinamento. Uhum. A gente sabe que a gente tem a sementinha da vontade dentro de nós. Então, o que a gente tem que fazer? Com um treinamento sincero, que é colocar sinceridade na nossa vontade, para tentar dar o primeiro passo, né? Então, eu selecionei alguns passozinhos que a gente pode dar. Primeiro, lá no momento do aborrecimento, o que a gente pode fazer? A gente não espera, mas acontece. Sim. Então, na hora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que respirar. Respira profundamente, segura, aí vai soltando aos pouquinhos. Nesse instante, você vai tentando se acalmar. Se acalmar para quê? Se acalmar e refletir. Para que nesse instante a gente não queira dar o troco. Revidar. O revide. Porque se na hora a gente revidar, a gente vai entrar naquela situação e a coisa vai ficar pior ainda do que já está, né? Então é isso, é a gente respirar fundo, tentar acalmar e refletir. E aí nesse instante pensar assim, mas será que eu não fiz alguma coisa para essa pessoa estar me dando troco, me ofendendo? Se colocar no lugar. Sim. É aquela coisa de refletir e pensar, né, nas nossas ações. E aí, nesse instante, o segundo passo é a prece e a oração. Porque através da prece e da oração, nós vamos pedir a providência divina, né, para que Jesus olhe para aquele nosso irmão que nos ofende como um irmão desajustado, né, que Jesus coloque isso, né, em nossa mente, né? Que a gente olhe para aquele irmão, que a gente veja que aquele irmão está em desajuste. Que da mesma maneira que quando a gente ofende alguém, a gente também está em desajuste. Sim. Então é isso, na prece a gente pedir para que Jesus, né, nos dê força, porque nós também temos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e a gente também acaba magoando. E também não ficar só preso no mal que a gente está recebendo. Porque a gente recebe tanto bem, tanto amor, e a gente não valoriza, Nancy.
A gente não tem gratidão Sim. por tudo aquilo que a gente tem diariamente. E é isso, é diferente, é olhar com outros olhos, não é? Em vez da gente só ver a maldade, só ver o que foi ruim, a gente tentar ver o lado bom. E sempre tem um lado bom. A terceira dica que eu falo é fazermos uma leitura edificante. Porque quando a gente vai fazer a prece, vai se acalmar, e a gente vai fazer essa leitura edificante, a gente vai acalmar os nossos pensamentos. A gente vai acabar cortando o pensamento, porque quando a gente é ofendido, nós ficamos ligados mentalmente com a pessoa que nos ofendeu. E a gente lendo uma leitura edificante, isso acaba cortando esse ciclo. Sim. E aí a gente consegue se libertar um pouco, né? E aí a quarta dica é a gente trabalhar no bem, que não tem fórmula melhor do que trabalhar no bem, trabalhar em favor dos nossos irmãos menos favorecidos, mas é se entregar a esse trabalho, né? Se entregar com amor pessoal mesmo, com a abnegação, se entregar vendo o sofrimento alheio, a dificuldade do outro. E a quinta dica que eu dou é a gente olhar o próximo, o outro, a situação, tudo com olhos do amor. A gente não tem os nossos familiares, os nossos filhos, o nosso esposo. Quando a gente é ofendido por eles, a gente não olha com olhos do amor, a gente não consegue. Então, é tentar olhar o outro com olhos do amor. Assim, não existe uma fórmula, né? Não tem como. É o dia a dia mesmo, é você tentando se melhorar, tentando ver o outro assim como a si mesmo, com as suas imperfeições, com seus defeitos, e tentando colocar amor nas suas atitudes, nas situações que ocorrem no dia a dia. E mesmo porque, né, Cândida, nós aprendemos com Jesus a oração do Pai Nosso, né? E todo dia nós declamamos, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas será que realmente é da boca para fora ou nós fazemos isso com sentimento, né? Pois é isso. A gente fala na oração, né? Pai, perdoa. Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas muitas das vezes a gente não coloca sentimento verdadeiro naquilo. Porque se a gente realmente colocasse o sentimento verdadeiro, a gente conseguiria vivenciar essas dificuldades, essas ofensas de uma maneira diferente. Porque quando a gente pede ali na oração para Deus, a gente não está pedindo que Ele pegue a borracha, vá lá e apague a dívida nossa. O que a gente pede é que Ele nos dê forças. Que Ele nos dê forças para que a gente continue na nossa caminhada, na nossa trajetória e para que a gente não caia novamente no erro. Isso. Não é? Para nós não cairmos nas tentações novamente. Então é isso. Quando a gente faz aquela oração, a gente pede forças para Deus. Forças para nós não cairmos novamente no erro, no equívoco. Que bom. Cândida, esse é um assunto muito pertinente, porque diz respeito a cada um de nós, ao nosso dia a dia, à nossa convivência, seja no lar, no trabalho, né? E nós queremos te agradecer muito por ter trazido esse tema tão importante e que nós temos certeza vai gerar assim, muitas reflexões durante essa semana. Então, você é muito bem-vinda, esperamos tê-la conosco outras vezes. E deixamos um minutinho para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Nancy. Não é fácil estar aqui, você sabe da minha dificuldade em falar assim em público, mas é aquilo, eu acho que se a gente abraçou essa doutrina de amor, e a gente tem que fazer a divulgação, mesmo que seja ainda com as nossas limitações, mas eu acho que é levar ao outro, né, tudo isso de bom que a gente recebe dentro da nossa doutrina. E não esquecer que o perdão ele é um instrumento necessário para a nossa evolução. E que é através também do perdão que nós vamos, né, conseguir diminuir, né, as nossas deficiências morais. Né? E eu sei que é com muito trabalho, com muita dedicação, com muita vigilância dos nossos pensamentos, com muita prece e com muita disciplina. Mas eu tenho certeza que a gente consegue. Com certeza, com certeza. Amigos da TV Zoom, queremos agradecer a todos a atenção que têm dispensado ao nosso programa
Desejamos a todos uma semana de muita paz, mas, acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.